Deixa eu fazer uma saudação a Sávia Barreto, que já está direto de Brasília. Boa tarde, Sávia. E eu lhe saldo novamente também. A recíproca é verdadeira. Muito bom ter você aqui, Olha, Joelson. eu quero dizer para você, Sávia, que eu tenho me ausentado até com relativa frequência. Mas eu sou tão bem recebido quando eu volto que eu fico pensando em faltar mais vezes para essa receptividade calorosa de vocês. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Não vi a melhor graça da sua declaração, viu, Gelson? Boa tarde, Sávia, Paulo, e boa tarde a você que está em nossa companhia, apesar de agradecer bastante ao Tiago Melo pela condução do programa nesses 2 dias de ausência aqui do nosso Joelson Jordão. Aliás, meu agradecimento também, pessoal, ao Tiago Melo, que está sempre ali pronto e fazendo um trabalho maravilhoso. Paula, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Muito bom ter o Thiago aqui sempre, mas já quero deixar registrado aqui com o Elivaldo e com a Sávia que vai ter uma reunião para a gente organizar essa saudação ao Joelson, viu? Que ele está com planos assim muito ousados. Sempre que eu estou assim de baixo astral, vou faltar 2 dias para poder ser recebido. Assim. Bom, muito bom estar com vocês aqui no nosso Jornal do Piauí. Vou começar trazendo informações de Brasília a respeito do arcabouço fiscal. A aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados foi considerado uma vitória para o governo Lula, uma primeira etapa, um primeiro round. A Sávia Barreto, em Brasília, falou com deputados da bancada piauiense a respeito dessa vitória, desse resultado e os impactos que isso deve ter na economia. A Sávia conversou com o deputado federal Florentino Neto, do Partido dos Trabalhadores, que votou a favor da proposta. O governo, com esse projeto do novo regime fiscal sustentável, que alguns chamam de arcabouço fiscal, ele traz uma regra fiscal, mas uma regra fiscal diferente daquela adotada anteriormente, porque é uma regra fiscal que não está na Constituição, está numa lei infraconstitucional, permite que o governo faça os investimentos, ali baseado num percentual do crescimento da receita, permite que o governo continue aplicando o aumento anual no salário mínimo, permite os reajustes do Bolsa Família, permite assim que a gente não tenha retrocesso com relação à educação, né, o Fundeb, e que o governo faça os investimentos necessários sem deixar de olhar para o equilíbrio fiscal. Então foi algo extremamente importante. Nós acreditamos que o ministro Haddad conduzirá muito bem o Ministério da Fazenda, a Economia. Nós vamos ter crescimento e vamos garantir os investimentos e as políticas públicas necessárias. O deputado Merlong Solano, também do Partido dos Trabalhadores do Piauí, também foi ouvido por Sávia Barreto. Ele falou a respeito da vitória do governo Lula nesse arcabouço fiscal e também registrou a importância do presidente da casa, Arthur Lira, e a articulação com o governo em relação a esse assunto. Ele disse que precisa ficar atento a alguns números, já que não significa que a base será a mesma em outros projetos que são chave para o governo. Vamos ver. Uma vitória expressiva, mas é preciso reconhecer que ela não decorre só do trabalho da articulação política do governo nesta casa. É um tema que extrapola os limites do Congresso Nacional. Diversos segmentos da sociedade clamam por um marco fiscal que combine responsabilidade fiscal com compromisso social, com crescimento, com geração de emprego. O ministro Fernando Haddad foi muito bem sucedido, discutindo com muita transparência as ideias desde o seu nascedouro, de modo que o projeto já chegou aqui discutido, amadurecido. E foi partilhado com o relator, que fez um trabalho muito bom, o relator Cajado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a importância do presidente Lira, que articula a sua base e, somada à do próprio governo, a esquerda, propriamente dita, chega a esses 372 votos que nós tivemos. Outras matérias não terão necessariamente o mesmo resultado. É preciso o governo tomar providências. Bom, Sávia, eu quero começar a ouvir você a partir da fala do Merlong Solano, que é um pouco mais nas estratégias da relação governo-Palácio do Planalto. De fato, o placar dessa votação não revela força do governo Lula, pura e simplesmente? Essa preocupação de Merlong é pertinente?
Totalmente pertinente. Joelson, a gente pode comparar assim, né? O arcabouço é o esqueleto, mas o esqueleto precisa do cimento, precisa da carne para ser preenchido. Ou seja, outros projetos importantes, chave, para o arcabouço funcionar, tem a ver com o crescimento da arrecadação e precisam passar aqui pelo Congresso Nacional. E aí, novas posturas, novas discussões vão acontecer e o presidente Lula vai ter que negociar essa base caso a caso, porque na questão do arcabouço fiscal teve a mão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Nos outros projetos, talvez não tenha essa ajuda extra. Então, há uma previsão de algumas dificuldades e aquele tipo de base que a gente via no primeiro governo Lula, no segundo, até no primeiro governo Dilma, não existe mais, né? Os congressistas, o Brasil mudou, né, desde a eleição de Jair Bolsonaro. Então, o que eles querem? Eles querem emendas, não necessariamente apenas cargos, querem mais independência dos humores do governo federal, tudo isso impacta nessa relação e o governo Lula precisa, a partir dos próximos projetos, lembrando que o arcabouço, ele tem 4 destaques que vão ser votados hoje ainda, de pequenas mudanças no relatório do Cláudio Cajado, e depois disso vai para o Senado. Então, assim, o projeto foi aprovado, vitória do governo Lula, vitória do ministro Fernando Haddad, mas é preciso a gente ficar atento até o final, até quando chegar, de fato, no Senado e tiver a aprovação final. Muito bem. O outro aspecto, aliás, eu quero ver com o Elivaldo aqui também, ouvi do Elivaldo e da Paula, é essa questão. O governo tem que comemorar uma vitória, pelo menos a gente imagina isso, né? Uma primeira grande vitória do governo na Câmara dos Deputados. Mas Merlong Solano fala a respeito do copo meio vazio aí, Elivaldo Barbosa. Vamos ficar de olho no placar, é o que ele diz aí. É, correto. Apesar de ter sido um resultado até bom do ponto de vista do placar, 370 e poucos votos, é um placar de aprovar até PEC, proposta de emenda à Constituição, mas o deputado Merlong tem acompanhado de perto essas articulações, sabe que a bancada diretamente afinada ao Palácio do Planalto, ela não é majoritária, nem na Câmara e nem no Senado. Por isso, essa articulação, ela se faz necessária de forma muito alinhada, de forma muito... É um trabalho permanente. Aí também pesou bastante a influência natural do presidente Arthur Lira, que encaminhou a votação, soube recuar, até preparar o ambiente, tendo a plena convicção que o arcabouço seria votado sem a menor dificuldade, né? Somente 3 partidos encaminharam votos contrários, Joelson. E aí foi de um extremo a outro, né? PSOL, PL e Novo, que encaminharam votos contrários. Mesmo assim, com algumas manifestações até de partidos como União Brasil, não foram suficientes para barrar o projeto. Então, tem também as credenciais, ou as digitais, melhor dizendo, do presidente Arthur Lira para essa aprovação que beneficia não só o governo, mas o país, porque é uma medida que terá uma influência direta na economia, inclusive na tão desejada expectativa de redução da taxa de juros. E aí, Sávia, essa análise final aqui do Elivaldo Barbosa já chama atenção para outro aspecto, que é a fala de Florentino Neto, que já faz uma análise nessa linha, que é muito parecida até com o do deputado Júlio Arcoverde, do Progressistas, quando justificou por que votaria a favor do arcabouço fiscal. Quer ver a coisa pacificada na economia, no ambiente de negócios, no mercado, né? Olha, tem uns partidos ideologicamente ligados à esquerda, Joelson. Claro, o PT, o PCdoB, como o Elivaldo citou, o PSOL foi contra. Então, assim, o governo não pode contar nem com esses partidos ideologicamente ligados à esquerda. Tudo tem que ser muito bem costurado. Mas teve 30 votos, por exemplo, do PL, do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa é uma pauta que interessa a todos, esquerda e direita. Por quê? Porque é um controle das contas públicas. O governo sempre fecha o ano no vermelho, gastando mais do que realmente tem. Então, tudo isso termina prejudicando o ambiente de negócios, de investimento, impacta na taxa de juros, que hoje no Brasil a Selic está 13,75%, o presidente Lula reclama de assim, outro também que não dá para ter investimento com juros desse tamanho, não dá para ter crédito. Então, assim, aprovado o arcabouço fiscal, até para o nosso telespectador entender, porque é um tema muito técnico, qual é a importância disso, tem perspectiva de abaixar a taxa de juros, tem perspectiva de diminuir a inflação, de sinalizar para os empresários que o ambiente de negócios do Brasil é seguro, que eles podem investir. Então, assim, é
positivo e o governo conta com isso, conta com a reforma tributária para poder fazer os investimentos, aumentar o PIB e aumentando o PIB, Produto Interno Bruto, aumenta a circulação de riquezas dentro do país. Então é isso que o governo quer e precisa. O primeiro passo foi o arcabouço fiscal, agora é o primeiro de muitos passos, pelo menos até o final do ano.